Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, estou bem, feliz mais uma vez estarmos juntos, aprendermos um pouquinho mais sobre a palavra de Deus, ainda na nossa série Orações Bíblicas. E hoje eu quero convidar você a olhar comigo para o texto de Hebreus capítulo 4, os versos 14 ao 16. E aqui nós podemos dar o título de Oração diante do trono da graça. Olha só o que o autor de Hebreus diz. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Queridos, 3 grandes lições nós podemos extrair desse texto que acabei de ler. O autor ele nos quer lembrar que temos um sumo sacerdote que intercede por nós, o verso 14. E não é qualquer um. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, conservemos firme a nossa confissão. O autor de Hebreus ele mostra que Jesus não é apenas um sumo sacerdote terreno, como foram aqueles que nós lemos no Antigo Testamento, mas o sumo sacerdote celestial, que entrou na presença de Deus após completar a sua obra redentora. A sua ascensão ela é a garantia de que nossas orações têm acesso direto ao Pai, pois ele intercede continuamente por nós. É isso que está dizendo aqui. E aí, uma aplicação importante a ser feita nessa porção do texto é: quando nós orarmos, nós precisamos lembrar de que Jesus é o nosso representante diante do Pai. Por isso, sempre que terminamos as nossas orações, dizemos em nome de Jesus. Ele é o nosso representante. E ainda devemos entender que nós não oramos sozinhos. As palavras, nossas palavras, elas sobem acompanhadas da intercessão desse sumo sacerdote que é Cristo. Por isso, querido, não desista de orar. Às vezes é muito difícil orar. Eu passo por isso. Tenho essas dificuldades também, assim como você. Mas não devemos desistir. Mesmo quando parecer que o céu está fechado, nós devemos continuar orando, porque nós temos alguém que intercede por nós. A segunda grande lição que nós temos nesse texto, e também nos coloca em condição de orarmos com confiança, é que nós temos um Salvador que se compadece de nós. Verso de número 15, olha só o que diz. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus conhece as nossas lutas, não apenas por observação divina, mas por experiência humana. Ele viveu aqui, ele sentiu dor, ele sentiu cansaço, rejeição, ele foi tentado, mas Cristo Jesus permaneceu sem pecado. Isso significa que ele entende as nossas lágrimas, os nossos medos, as nossas fraquezas, sem nos condenar. Portanto, uma aplicação para essa porção do texto é que levemos as nossas fraquezas a Deus com sinceridade. Oremos com um coração aberto, sem máscaras, porque Jesus, ele entende aquilo que nós sentimos. E isso transforma a nossa oração em um encontro de confiança e não de medo diante do Deus Pai, em nome do Deus Filho, que é Jesus Cristo. A terceira e última grande lição desse texto é que nós podemos orar ao nosso Deus Pai em nome de Cristo, porque temos livre acesso ao trono da graça. Verso de número 16. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. A presença de Deus, antes inacessível, agora é chamada de trono da graça aqui nesse texto. Por quê? Porque o sangue de Cristo abriu o caminho para que o pecador volte e se aproxime do Deus Pai. Porque no sangue de Cristo nós fomos, por adoção, feitos filhos. Então, a nossa oração, ela deve ser feita com confiança. A oração, portanto, é para nós um privilégio não conquistado por nós mesmos ou pela nossa inteligência, mas conquistados por Cristo na cruz.
lugar onde nós encontramos misericórdia para o passado e graça para o presente. E nós podemos confiar em Cristo Jesus, que se entregou por nós. E aqui eu convido você a orar com confiança. Deus não rejeita quando você se aproxima em nome de Jesus. Ele o recebe, ele sustenta, ele concede a ajuda necessária no tempo certo. Portanto, amados irmãos, orar é mais do que falar com Deus. É entrar no Santo dos Santos pela mediação que o Filho, Jesus Cristo, nos concedeu. Por isso, oremos com fé, oremos com sinceridade e com confiança, lembrando-nos que Jesus está lá, diante do trono, intercedendo por nós. Um bom dia, que Deus te abençoe e te guarde. Eu espero você em nosso próximo encontro, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Um abraço e até lá.